Olá, companheiras e companheiros, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é sobre a minha nova moto, a XADV 750. Eu vou dar a primeira volta com ela e vou fazer um review de principiante para que vocês avaliem se é interessante ou não ter uma moto dessas como primeira moto, tá? Espero que vocês gostem. Meu nome é Flávio Ernesto, eu comecei a andar de moto com 62 anos de idade. Então, cola comigo e vamos nessa. Olá, malta. Estou aqui com vocês para apresentar a, a nova moto do canal, é a Honda XADV 750. E eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês. Depois nós vamos dar um rolê e no final nós vamos voltar aqui e fazer uma avaliação final, que é uma avaliação de principiante, para ver se essa moto é adequada a um principiante como primeira moto ou não. Valeu? Então, até já, vamos nessa. Então, galera, vamos lá, vamos dar um rolê aqui com a XADV 750. Vamos ver aqui, vamos ver se está gravando. Tá gravando. Então vamos em frente. Olha só como ela curva bem, como ela inclina para lá e para cá, mesmo sendo uma moto de 240, 250 quilos, tá? Olha, super bem, vira para lá, vira para cá. Ela tem, acho que cinco modos de condução. Tem o modo standard, que é o que eu tô. Tem o modo gravel, que é para off-road. Tem o modo user, que aí você configura do jeito que você quiser. Tem o modo esporte e tem o modo chuva também, tá? O modo esportivo é o que ela estica mais as rotações antes de trocar as marchas. O modo standard é o mais econômico, que ela troca rapidamente as marchas sem esticar demais, tá? Não preciso nem falar no ronco, o som dela é muito interessante, muito bacana. Ela tem 50 e tantos cavalos de potência e um binário de 60 e tal. Binário é o torque, tá? O que mais? De uma forma geral, ela é simples de conduzir, simples de guiar. Obviamente, como ela é pesada, ela não tem uma reação assim, imediata, pelo menos é o que eu sinto, é o que eu vejo. Então ela tem um quê de inércia, né? Mas ela acelera muito bem. Eu vou dar uma esticada aqui para vocês verem. Estica direitinho, ela vai acelera rápido, tá? Aqui à direita é o autódromo do Estoril, tá, gente? Estamos passando aí em frente ao autódromo. Hoje está rolando alguma corrida de carro. Ou treino, não sei. Eu tava vendo os caras andar. Bom, então vamos nós aqui brincando com a XADV. Em termos de suspensão, a suspensão também é muito boa. Ela filtra muito bem uma eventual irregularidade no piso. Ela também curva muito fácil, muito bem. Não resiste à curva, ela tem uma roda, acho que as rodas são de 17 polegadas, então elas são ágeis, tá? Ó, passa numa irregularidade, você praticamente não sente.
gostoso. O único porém que eu acho, assim, a única coisa que eu gostaria que ela tivesse, que ela não tem, ó, como é que ela acelera rápido e direitinho. A única coisa que eu gostaria que ela tivesse, que ela não tem, é um cruise control. Como ela é uma moto que se presta à viagem, eu acho que é uma coisa que ela deveria ter de origem. E infelizmente eu acho que não dá nem para colocar, tá? Então eu vejo esses dois inconvenientes nela. A ausência de um cruise control e o peso. Peso a baixa velocidade, parando num sinal, você sente, tá? Ou para manobrar, você precisa estacionar em algum lugar, tem que dar uma ré com elas, porra, é obra. Então, isso é uma coisa chatinha, tá? Uma coisa legal que ela tem é o punho aquecido, também de fábrica. Essas proteções aí das manetes eu coloquei. Outra coisa a se mencionar também é a acústica. A bolha dela, esse windshield, filtra também muito bem o som do vento exterior. Quer dizer, não chega a incomodar no capacete, não dá muita turbulência. Eu diria que não dá praticamente nenhuma turbulência, tá? Então isso também me parece muito agradável. O banco é fenomenal, muito bom, muito confortável, muito macio. As posições de condução também são interessantes. Você tem aquela posição com o pé para trás, uma posição mais de moto. Você pode andar com o pé abaixo, como se estivesse sentado, ou com o pé todo para frente, com a perna totalmente esticada. Uma viagem, numa autoestrada, fica perfeito. Olha os caras andando aí no autódromo, estão vendo? Olha o som. Enfim, o que mais que eu posso falar para vocês? Vamos lá. Eu acho que praticamente é isso, viu? Acho que tá visto o que eu tinha que observar em relação a ela, eu observei. Obviamente, com esse peso todo, com 60 cavalos, ela também não tem assim uma aceleração vertiginosa, tá? Mas é adequado, eu acho que porque ela se propõe, tá bom, chega a ser, não chega a incomodar. Às vezes, sei lá, eu preferi que tivesse um pouquinho mais de potência. Depois de eu ter andado na Speed Twin da Triumph, que eu já fiz o review e depois vou postar aqui para vocês. Então depois que eu andei lá, aquela, sim, aquela tem um torque espetacular, muito bom mesmo. E um ronco também bonito. Enfim, acho que é isso. Eu já estou entrando aqui, eu vou me despedir por hora e aí nós vamos então lá para a conclusão do vídeo, tá bom? Até já. Galera, estou aqui de volta para nossa conclusão e nessa conclusão, para efeito de um principiante, duas coisas são muito importantes que todo principiante, como eu, quer saber, que é a posição em cima da moto, qual a distância para o chão e o peso da moto. Então vamos ver isso aqui agora. Em relação à posição,
olha só, eu tenho 1,78 m, tá? 1,78 m. Com 1,78 m, eu com a moto em pé, eu não consigo plantar o pé no chão, tá? Eu fico mais ou menos metade do pé. Mas acho que dá para guiar legal assim. Isso não é o problema. Em relação ao peso, a bichinha é bem pesada. São quase 250 quilos, tá? Em ordem de marcha, com o tanque cheio, todos os fluidos, enfim. O que mais que eu posso dizer para vocês? Em relação a guiar em si, ela é tranquila e com velocidade, é fácil de andar, ela é muito maleável, como vocês viram no rolê que a gente deu. Ela é tranquila de pilotar. Só que a baixa velocidade já complica, porque ela é muito pesada. Então, se ela tomba para um lado ou tomba para o outro, dependendo da tua altura, isso eventualmente pode ser um problema, tá? Eu diria o seguinte, para um principiante de 1,80 m e acima de 1,80 m, acho que não vai haver problema nenhum, tá? Tranquilo. Agora, abaixo disso, na minha altura, 1,78 m, eu já fico um pouquinho desconfortável eventualmente, tá? Então, em termos de conclusão, essa moto seria recomendável para um principiante, como primeira moto? Então, como conclusão, essa moto seria indicada para um principiante como primeira moto? Olha, eu tenho dúvidas. Por quê? Por uma razão. Pelo peso. Puta que pariu. Vou tentar assim. Gente, o vento não está deixando eu gravar direito, então vai assim. Essa moto seria interessante como primeira moto para alguém? Eu realmente tenho dúvidas por causa do peso dela parada, tá? Eu acho que ela é muito pesada e, eventualmente, se for uma pessoa de estatura média para baixa, acho que isso realmente pode se tornar um problema. Agora, se eu estou arrependido, não, porque embora essa compra eu tenha feito sem testar a moto, e ela foi fruto de uma paixão avassaladora. E como toda paixão avassaladora, eventualmente você faz bobagem, né? Posso ter feito uma bobagem, mas na realidade não, porque eu já estou me habituando, vou me habituar. E ela andando é deliciosa, é uma coisa fantástica. Ontem, inclusive, eu andei com a minha mulher de pendura, correu tudo bem. Então, não vai haver problema, porque eu acho que na minha altura está ok. Agora, se for baixo, pode ser um porém. Tá ok? Então, minha conclusão é essa. Ela é indicada para principiante? Com ressalvas. Depende da sua altura. Valeu? Então, olha, muita saúde para vocês, para sua família. Por favor, não esqueçam de subscrever o canal, deixar um like, tá ok? E compartilhar com quem você conhece, tá bom? Muito obrigado pela assistência e até a próxima.